Bom dia aí, meus queridos membros do site geografiaonline.com.br. Hoje a pergunta é: qual é a importância das técnicas nas obras do professor Milton Santos? O conceito de técnica é fundamental em todas as obras do professor Milton Santos, principalmente nas últimas obras, onde esse conceito já está mais desenvolvido, mais sofisticado e começa a ser usado por profissionais e estudantes de outras áreas. Por exemplo, o conceito de meio técnico científico informacional, que nós trabalhamos no vídeo da aula anterior aí. Mas hoje nós vamos falar sobre técnica. Então a técnica é um modus operandi, certo? Mas apenas restrito num dado momento de inserção no determinado território à materialidade. Então, resumindo em termos simples, eu compro uma máquina nos Estados Unidos e trago essa máquina aqui para o Brasil, aqui para São Paulo. Então, isso é um dado técnico. Aí eu tenho uma necessidade, uma demanda de conseguir pessoas para operacionalizar ou colocar em operação aquela máquina. Aí nós já estamos falando de sistemas de ação, ou seja, o indivíduo, uma pessoa física, precisa ir operar essa máquina. Mas o indivíduo sozinho para operar essa máquina, ela é ainda uma questão técnica, mas ainda não se tornou uma tecnologia. Porque na medida em que eu aumentar a produtividade naquele espaço, naquele local, naquela região, por meio dessa máquina, essa máquina será disseminada para outros parceiros. Mais pessoas vão querer comprar aquela máquina. Porque falou, poxa, aquela máquina aumentou a produtividade do fulano, do Joãozinho. Pedrinho, eu quero também. Só que eu preciso de uma pessoa para operar essa máquina também. Então eu preciso de ações. E ações são realizadas por pessoas. A máquina é um dado técnico, mas eu preciso de um conjunto de pessoas para operar. E quanto mais pessoas capacitadas para operar aquela máquina, mais essa máquina vai ser disseminada por aquele local, aquela região, aquela localidade, e mais a produtividade da localidade ou da região vai crescer, gerando um efeito cascata. Então daí você pega a genialidade, a simplicidade do professor Milton Santos ao definir espaço geográfico como um conjunto indissociável, ou seja, inseparável, de sistemas de objetos, que a máquina, o objeto técnico, é a máquina que eu acabei de exemplificar. Um conjunto indissociável de sistemas de objeto e sistemas de ação. O que é o sistema de ação? São as pessoas que vão operar essa máquina. Então eu preciso ter a máquina, eu preciso ter o objeto técnico, mas eu também preciso ter um sistema de ação, ou seja, um conjunto de pessoas que transforma aquela máquina em um elemento dinâmico dentro do território. Essa é a ideia do espaço geográfico. Eu preciso de técnica, sim, mas eu preciso das pessoas, ou seja, um sistema de ação que dê suporte à disseminação dessa técnica, transformando a técnica em tecnologia. A principal característica da tecnologia é a disseminação no território. Sem disseminação, você tem uma técnica, mas não tem uma tecnologia. Ok? Mas vá lá no meu site geografiaonline.com.br e você vai ter muito mais informação lá. Até a próxima!